Nesse vídeo, eu quero falar como tem sido a minha experiência como investidor iniciante e também falar sobre essas regras, ou até promessas, entre aspas, que o pessoal fala sobre investir pouco. O vídeo não vai ter roteiro nem nada, então eu já vou direto ao ponto aqui mesmo, beleza? Então, falando sobre o primeiro ponto, investir pouco realmente vai te deixar rico? Olha, na minha visão, eu não acho que isso é uma realidade, mas é uma forma de garantir com que você crie uma conscientização sobre investimentos e comece a investir melhor o seu dinheiro. Ou seja, você deixar de gastar o seu dinheiro com coisas inúteis ou até mesmo parar de deixar o seu dinheiro na poupança e começar a colocar em investimentos que possam te trazer uma rentabilidade maior. Querendo ou não, quando você começa a aportar consistentemente o seu dinheiro, mesmo que pouco, seja em fundos imobiliários, seja em renda fixa ou qualquer outro tipo de investimento, consequentemente você acaba tendo mais conhecimento sobre como o mercado financeiro funciona, seja através do seu grupo social, seja através das redes sociais, seja através de pesquisas mesmo. A partir do momento que você começa a aportar o seu dinheiro, começa a pesquisar sobre investimentos, o próprio algoritmo da internet de anúncios vai começar a te recomendar esse tipo de assunto. Você mesmo, consequentemente, alguma hora vai acabar falando com algum amigo ou familiar falando sobre esse assunto. Então, de fato, é uma coisa que vai te gerar mais educação financeira e, ao longo do tempo, de muito tempo, vai te gerar um patrimônio. Isso é um fato. Mas eu acho muito difícil a pessoa acabar não se frustrando antes, vendo o quão longe ela está de realmente se tornar milionária ou chegar nos seus primeiros 100 mil. Considerando que hoje um investimento ele vai te render ali na média de 1% ao mês, investindo pouco, você não pode esperar que isso vai te render muita coisa. E, na minha experiência, é muito desanimador você ver o quão pouco te rende no começo. Bom, como você pode ver aqui na evolução do meu patrimônio, eu comecei a investir lá em dezembro de 2022 e realmente eu comecei com pouco dinheiro. Só que era muito desanimador ver que o pouco dinheiro que eu colocava rendia muito menos ainda, rendia questão de centavos para minha conta. Ou seja, era muito desanimador ver que eu estava recebendo poucos centavos. Por mais que fosse pouco dinheiro investido, isso acaba desanimando muito a pessoa que está começando, pelo menos na minha visão. E por isso eu não acho que investir pouco dinheiro vai te trazer grandes resultados. É um fato que ao longo do tempo, daqui 10, 15, 20 anos, você vai ter um patrimônio considerável. Mas é um tempo muito grande e ainda mais na cultura que a gente tem hoje do imediatismo, eu não acho que isso funciona muito bem. Eu também não quero dar a entender que você não pode investir pouco. Você realmente pode investir, qualquer quantia é válida. O importante é realmente que você invista consistentemente todos os meses. Mas eu quero que você entenda que investir pouco dinheiro vai ser um processo desanimador. Você só vai começar a ver resultado depois de muito, muito tempo. O segundo ponto que eu queria tratar aqui é um tema que eu vejo muito falado no YouTube, principalmente, sobre as famosas regras. A regra dos R$ 5, a regra dos 7, a regra dos 10, dos 100, dos 250, dos 10 mil. Como que isso funciona? Geralmente, quando eu vejo algum vídeo nesse tema, é falando a quantidade de dinheiro que você tem que aportar por mês, por semana ou por dia para você chegar em algum resultado financeiro, com base em cálculos, rendimento e tudo mais. Na minha visão, não importa a quantidade de dinheiro que você vai investir. Se você vai investir sempre R$ 20 por mês, se você vai investir R$ 50 por mês, o importante é que você invista, que você tenha consistência no que você está fazendo. E isso, consequentemente, vai te trazer mais informações, você vai ficar mais interessado sobre o tema, você vai pesquisar mais, como já foi falado nesse vídeo. Apesar de não acreditar que existem essas regras, eu realmente acredito que existem alguns marcos na jornada do investidor. Acredito que o marco mais falado seja o marco dos R$ 10 mil. Mas também muita gente fala sobre o marco dos R$ 100 mil ou até mesmo dos R$ 1.000. Para mim, as coisas começaram a mudar mais ou menos em agosto de 2024, que foi quando eu alcancei a marca dos R$ 500. E você pode estar pensando, nossa, mas você começou a investir em 22, no final de 2022, e só alcançou os R$ 500 em agosto de 2024? Realmente, eu já não aportava muito dinheiro e tem mês que eu não aportava, como você pode ver ali no gráfico. Eu não tinha a constância e eu estava muito desanimado pelo pouco retorno que eu via nos investimentos. Mas quando eu vi que eu já estava com os meus primeiros R$ 500 na carteira, eu já comecei a entender um pouco mais de investimentos, comecei a entender um pouco mais sobre proventos e como investir todos os meses pode te ajudar. Foi aí que realmente a chave virou. Você pode ver que a partir de outubro de 2024 foi quando eu realmente comecei a evoluir e aumentar meu patrimônio. O que tem funcionado para mim? A partir do momento que eu passei dos R$ 500,
eu comecei a mudar o meu mindset de como eu investia. E nessa jornada, desde o início até o momento presente, eu passei por 4 fases, ou seja, 4 marcos diferentes. O primeiro marco, onde eu investia só o que sobrava, quando sobrava, que foi ali de 2023, praticamente 2023 inteiro. O segundo marco, onde eu tentava guardar um pouco mais para sobrar um pouco mais, para eu conseguir investir um pouco mais. Eu tentava fazer sobrar ali por volta de 50, 60 reais para conseguir investir esse dinheiro. No terceiro marco, eu passei a deixar o dinheiro guardado somente para os investimentos. Ou seja, ao invés de ter 500 reais disponíveis e investir só o que sobrasse, eu tentar gastar menos para investir o que sobrasse, eu já deixava separado ali 100, 200 reais e o resto eu gastava sem culpa. E a quarta fase, que é onde eu tô hoje, onde eu separo a maior parte do que eu recebo já nos investimentos. E eu separo em reserva de emergência e nos investimentos em si. Independente se você investe consistentemente, se você aplica as regras dos 20, dos 50, se você passa por marco X, marco Y, a única coisa que vai fazer o seu patrimônio subir é a quantidade de dinheiro que você aporta mensalmente. No final das contas, não importa muito se você está engajado, se você aporta consistentemente, se você aplica a regra dos 20, dos 50, marco 100, marco 500 ou qualquer coisa do tipo, se você não aumentar a quantidade de dinheiro que você aporta mensalmente ou semanalmente. Apesar de eu ter chegado ali na marca dos 500 reais em agosto de 2024, eu tô gravando esse vídeo agora em abril de 2025, não é um tempo muito grande para a quantidade ali do gráfico que subiu. Ou seja, eu realmente comecei a aportar muito mais dinheiro. E como? Realmente eu comecei a ganhar mais dinheiro. Apenas aplicar essas regras dos 10, dos 20 reais, investir consistentemente, ou mesmo ter o marco de R$ 1.000, marco de R$ 10.000, isso não vai importar muito se a quantidade de dinheiro que você aporta por mês não aumentar. Foi assim que hoje eu consigo ter uma quantidade mais expressiva e, consequentemente, me engajar muito mais com os investimentos. Eu aumentei a quantidade que eu aporto por mês e, consequentemente, eu consigo ver mais retorno. Na minha visão, no final das contas, o que importa realmente é a quantidade de dinheiro que você consegue aportar. Quanto mais dinheiro você aporta, mais retorno você vai ter em menos tempo. E eu falo isso porque não é uma visão realista você querer aportar 10, 20 reais por mês e esperar que daqui 30, 40 anos você vai ter um patrimônio grande. 30, 40 anos é um tempo muito, muito longo e muita gente não tem esse tempo para ficar investindo 20, 30 reais por mês. E foi assim que eu fiz. Eu realmente consegui aumentar a minha renda e, consequentemente, consegui aportar mais dinheiro. Eu entendo que muitas pessoas não têm o empenho, não têm o tempo ou não têm a disposição para conseguir gerar mais renda, mas essa é a dura realidade. Para você conseguir gerar uma renda com os seus investimentos, com os seus proventos ali por mês, você precisa aportar muito mais dinheiro para que você consiga ter esse retorno com menos tempo. Eu não estou tentando desencorajar ninguém que está investindo pouco com esse vídeo, mas eu estou tentando mostrar a minha realidade e a minha visão de um investidor iniciante que investia pouco. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém a entender sobre a realidade de quem investe pouco, principalmente de um investidor iniciante. Bom, se alguém que estiver vendo esse vídeo quiser que eu mostre aqui a minha carteira, ver no que eu estou investindo, quanto que agora eu estou investindo, eu faço outro vídeo aqui mostrando para vocês. Esse foi o vídeo, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria passar, e é isso. Até mais.